Olá pessoal, Namastê! Hoje nós queremos conversar com você a respeito de uma frase que ela parece ser tão simples, né? Mas na verdade é extremamente profunda. Que o pensamento é só um pensamento. Né? E o que isso quer dizer? Que aquilo que nós pensamos, né, que é fruto da nossa programação mental, ele nasce a partir da nossa relação com a vida. Né? Nós reagimos com alguma situação da vida, essa nossa programação mental interna analisa essa reação com a vida e faz então surgir um pensamento. Né? Só que o pensamento ele é só um pensamento. Né? Para uma mesma situação de vida, pessoas diferentes têm pensamentos diferentes. Né? Então o que é importante a gente entender isso? Que mais importante se o pensamento ele é positivo ou negativo é se nós estamos conscientes ou não a esse pensamento. Por quê? Porque a partir desse pensamento se desencadeia todo o nosso processo de criação de realidade. Né? Primeiro nós pensamos, isso nos gera sentimentos e a partir desse sentimento a gente toma as ações na nossa vida. Né? Então daí vem a importância, o treino realmente do estar consciente. Do estar consciente e poder permitir para que quando vem um pensamento, você ainda esteja presente, né? E você seja a pessoa que vai decidir realmente, não, por mais que veio esse pensamento, eu decido agir assim, ou vou por aqui, ou vou por aqui. Você não está simplesmente reagindo a esse pensamento. Né? O pensamento ele tende a ser automático, né? Ele surge na nossa mente como um lampejo, assim, geralmente, mas se a gente treinar essa observação, se a gente treinar essa capacidade de estar consciente, a gente vai perceber que ao longo do tempo esses pensamentos eles surgem e a gente consegue captar, como se a gente conseguisse enxergar eles realmente. E eles têm sempre uma conexão muito forte com a emoção e com o sentimento, como o Carlos falou. Então, ele surge, mas muito rapidamente já surge junto com ele toda uma carga emocional. E por isso que existe essa tendência muito forte a reagir. Às vezes tem pessoas que são muito reativas, né? Alguém fala uma coisa, a pessoa já chega e responde na lata. É que o tempo entre o pensamento e o sentir e o agir dela está colado. Então a ideia de trabalhar essa autoobservação e a consciência é descolar um pouco o pensamento do sentimento da ação. Ou seja, você se tornar mais capaz de, ops, espera aí, está surgindo alguma coisa aqui, um padrão, esse pensamento me gera esse sentimento de raiva, essa vontade de reagir, de agredir alguém, de falar alguma coisa, mas eu consigo perceber ele surgindo, então eu vou dar um tempo, respirar fundo, enfim, desenvolver estratégias para conseguir descolar esse pensamento dessa reação imediata, né? Então justamente isso é o que vai proporcionar para a gente um pouco mais de tranquilidade e bem-estar, de não ficar nesse modo reativo o tempo todo, né? E também não sofrer tanto, porque o pensamento ele traz às vezes muito medo, né? O pensamento de que algo ruim pode acontecer, o pensamento a respeito de alguma situação que a gente não tem controle, ele vai gerando uma tendência a gente ficar aflito com aquilo, ansioso. Então descolar esse, eu pensei isso, mas isso não quer dizer que vai acontecer exatamente aquilo que eu pensei, né? Isso é só um pensamento, né? E disso vem a importância que para mim é uma das práticas mais fundamentais dentro de qualquer caminho de autoconhecimento, que é a meditação. A meditação é justamente o treino de perceber esses pensamentos chegando, de perceber as sensações chegando e não reagir a elas. A gente não nega o pensamento, ele vem até nós, ok, existe um pensamento, você pode aproveitar esse pensamento para se perguntar por que surgiu esse pensamento. Né? Se esse pensamento nasceu a partir de uma programação mental que você tem dentro de você, significa que esse pensamento ele diz muito a respeito de você, dessa programação, dessa casca que você criou em volta da sua essência. Então, com a meditação, a gente aprende a perceber esses pensamentos, a não se identificar com esse pensamento e aprender a deixar eles irem. Né? Muitas vezes, todo mundo já se pegou no momento em que você está ali remoendo com uma coisa, por exemplo, que aconteceu no passado, e você está ali remoendo, pensando e sofrendo com isso, é porque na verdade você se identificou com esse pensamento, e esse pensamento gera outro pensamento, que gera outro, que começa a gerar sensações, até que chega no momento que você começa a chorar e quer abandonar tudo, por exemplo, né? Mostrando aí essa construção do pensar, do sentir e o agir. Então, levem desse vídeo esse entendimento de que o pensamento é só um pensamento. Né?
que quem dá a característica, que quem traz o peso ou a verdade a esse pensamento somos nós mesmos, né? A partir do momento que a gente aprender a deixar ir o pensamento sem se identificar, a gente volta novamente a assumir as rédeas da nossa vida e a gente aprende a direcionar, a dar energia para os pensamentos que são positivos, que vão nos colocar em linha com o nosso propósito, com a felicidade, que é o que realmente importa no final. Pensamento é só um pensamento. Namastê.